Nesse mês, nós estamos falando sobre oração. A semana passada tivemos as 24 horas de oração, um tempo muito bom, muito gostoso na presença de Deus. As 24 horas foi para te ativar a sua vida de oração. Queridos, a oração, ela não pode ser apenas uma ferramenta nas nossas mãos para os dias maus. A oração, nós precisamos ter um entendimento que a oração, ela é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, a oração é fundamental para o seu relacionamento com Deus. A semana passada, a pastora Letícia ministrou aqui sobre a presença do Espírito Santo que habita em nós. Você tem um Deus, o Deus Espírito Santo, que habita dentro de você. O Deus Espírito Santo que mora no teu coração, onde você pode desenvolver este relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Por isso a oração é importante nas nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar algo com você nessa noite, que Deus tem me despertado nesses dias, e é muito interessante a maneira como Deus tem falado comigo nesses dias, sobre o que eu quero ministrar hoje. Eu tenho feito os devocionais, e nós estávamos aqui nas 24 horas de oração, e era incrível como todo o texto bíblico que eu ia ler, tinha uma palavra lá no meio, que se destacava. A palavra oração parecia que ela ficava, sabe quando você está lendo o texto e a palavra oração ela está escrita de uma forma diferente para te chamar a atenção? Parecia alguma coisa assim, né? Você está lendo ali, de repente aquela palavra se transformava ali para te chamar a atenção. E nós vimos agora diversos heróis do Novo Testamento, né? Silas, Barnabé, Paulo, né? Saulo, que depois se chamou Paulo, e a gente foi vendo sobre esses caras, e todo o texto que fala sobre esses caras, a gente vê lá que eles eram homens de oração, e foi me chamando a atenção, e quando eu estava lendo esses textos e me chamando a atenção, uma outra palavra que se destacava junto com a oração, e eu falei um pouco aqui na abertura e no encerramento das 24 horas. Era a palavra que eles estavam reunidos, ou perseveravam em oração. E isso me chamou a atenção, porque eu comecei a olhar com outros olhos e a buscar, e a ler a Bíblia com esse entendimento sobre oração, sobre essa questão do plural, né? Eles perseveravam em oração, eles estavam reunidos. E queridos, o que Deus colocou no meu coração e o que eu quero compartilhar nessa noite, ao nós lermos o livro de Atos e ver alguns acontecimentos, eu cheguei à conclusão e ao entendimento, e Deus colocou no meu coração, e é o título da minha mensagem nessa noite, que é assim: a oração coletiva ativa o sobrenatural. Fala comigo, a oração coletiva ativa o sobrenatural. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Quero falar sobre a importância da oração coletiva, alguns exemplos sobre a oração coletiva. Mas antes eu quero ler alguns textos com vocês, para nós entendermos o princípio da concordância. O que a palavra de Deus fala sobre a concordância. Antes de nós vermos alguns exemplos sobre oração coletiva, qual a sua importância, eu quero ler com você Mateus capítulo 18, o versículo 18 ao versículo 20. Vamos ver o que a Bíblia fala. Aqui no caso, o próprio Jesus está falando sobre a concordância. Jesus está dizendo, olha, digo-lhes a verdade,
tudo que vocês, olha como é interessante, está no plural. Tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês, coletivo, dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Versículo 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aqui Jesus está falando sobre o poder da concordância. É claro que Jesus não está falando que se a gente se juntar em 2 pessoas, orar para a gente ficar rico hoje, ele vai fazer. Não, não é nesse sentido. É claro que precisamos estar alinhados com a vontade do Pai. Mas o que Jesus está dizendo é que se houver 2 pessoas que estiverem alinhadas, com o mesmo entendimento, com a mesma visão, com o mesmo propósito, se houver pelo menos 2 pessoas que estejam alinhadas com a palavra de Deus, orar, clamar, buscar, pedir ao Senhor, o meu Pai irá fazer. E aí Jesus termina dizendo que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. Então aqui a gente vê Jesus dando essa ênfase sobre a concordância. Agora quando a gente olha para o Antigo Testamento, abra lá Salmo 133, do versículo 1 ao versículo 3, eu não sei, isso, colocaram a nova versão transformadora, eu achei essa versão muito interessante. Eu quero ler agora o que o Antigo Testamento fala sobre o princípio da concordância. Salmo 133, a partir do verso 1, diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa, como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali é na onde? Na unidade. Ali, na unidade, o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Então, aqui a gente vê no Antigo Testamento, o salmista dizendo, né, como é bom que os irmãos vivam em união. Como é bom que os irmãos vivam em unidade. E ele compara essa unidade com o óleo precioso. O óleo fala da unção, o óleo fala do Espírito Santo. Então aqui o salmista está dizendo, o valor da unidade tem o mesmo valor do que a presença do Espírito Santo. E aí ele continua dizendo, no versículo 13, ele fala que ali, na unidade, na presença do Espírito Santo, o Senhor ordena a bênção. Então nós vemos aqui algo que não está se contradizendo, mas muito pelo contrário, está se acoplando, se está se unindo. Dizendo que aonde há unidade, o Senhor pronuncia, o Senhor ordena a bênção. E Jesus está falando, aonde 2 concordarem, aonde houver pelo menos 2 que concordem, o meu Pai irá abençoar, o meu Pai irá fazer. E Jesus continua dizendo que onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estará. Então, queridos, nós vemos claramente o Senhor falando sobre o poder da concordância. Aliás, nós usamos muito a palavra amém. O que significa amém? Você lembra? Fala para a pessoa do seu lado aí, pergunta, você lembra o que significa amém? A palavra amém, qual o significado da palavra amém? Por que você ora, né, e muitas vezes você fala, em nome de Jesus, amém. Por quê?
Primeiro, porque você ora no nome de Jesus. Agora, a palavra amém, né? O que significa? Assim seja. Concordo. Né? Ou seja, quando você está dizendo amém, você está concordando com aquilo que está sendo dito. Então, por isso que até para falar o amém, a gente tem que ter cuidado. Né? Porque já pensou, alguém fala, hoje vai todo mundo morrer, amém, em nome de Jesus. Né? Imagine, você concordar com coisas, né, que não tem nada a ver. Né? Então, o amém, ele já é um princípio de concordância. Ele já tem a ver com a concordância. Então, dentro desse princípio da concordância, do poder que há na unidade, eu quero falar sobre a oração coletiva. Porque, queridos, o que Deus me chamou, né, é claro que todos nós sabemos da importância da oração coletiva. Mas o que Deus me chamou a atenção nesses dias é que, olhando para a sua palavra, olhando para o texto bíblico, quando nós vemos um desencadear profético, quando nós vemos uma ativação do sobrenatural, ela acontece por causa da oração coletiva. Ela acontece porque há unidade na oração. A unidade no meio do povo para orar em comum acordo sobre o mesmo propósito, sobre a mesma coisa. Então, uma reunião de oração, ela não é simplesmente um ajuntamento para orar por aquilo que você precisa. Claro que numa reunião de oração, quando nós temos a oração, nós oramos, nós apresentamos os nossos pedidos a Deus. Mas se juntar para orar tem muito mais do que apenas apresentarmos os nossos pedidos. Tem a ver com o poder que há nessa unidade. E talvez você esteja ouvindo eu falar e você esteja pensando, mas pastor, eu já oro em casa, não preciso orar junto, não preciso ir para a igreja para orar. Eu já oro em casa, eu já tenho desenvolvido uma vida de oração ali no meu tempo de devocional. Eu tenho orado mais do que agradecer a Deus pelo meu dia. Eu tenho conseguido ter um tempo de oração na presença de Deus, ouvir a voz dEle. Querido, eu quero dizer com muito amor para você, se você tem feito isso, glória a Deus. Mas isso não é o suficiente para a nossa vida cristã. E a Bíblia fala sobre isso. Eu não estou dizendo que a oração coletiva é mais poderosa que a oração individual, mas também não estou dizendo que a oração individual é mais poderosa que a oração coletiva. O que eu estou dizendo é que tanto a oração coletiva como a oração individual, elas têm tamanha importância e precisam caminhar juntos. E nós vemos isso na vida da igreja, nós vemos isso na igreja primitiva. Para você entender o que eu quero falar sobre isso, sobre essa questão da oração coletiva, eu quero trazer como exemplo, a gente vai fazer uma analogia com um time de futebol. Porque, por mais que tem alguns, você não acompanha, você não gosta de futebol, você não sabe, você não torce para time nenhum, mas você sabe que um jogo de futebol, ele é jogado coletivamente. Você sabe que cada time, num futebol de campo, cada time tem 11 jogadores que entram em campo. Por mais que você não conheça regra nenhuma, por mais que você não assiste jogo nenhum, mas você sabe disso, você sabe que é um esporte coletivo e que no futebol de campo são 11 pessoas em cada time que entram em campo. Agora, o que eu quero trazer com isso? Um jogador de futebol, por melhor que ele seja, que ele seja o craque, que ele seja o melhor jogador do mundo, que ele seja lá um Messi, um Cristiano Ronaldo, que ele seja o cara que é aquele jogador que resolve. Por mais que ele seja bom,
no dia do jogo, ele não entra sozinho. Apesar de alguns acabam jogando sozinho, né? Mas ele entra no campo com os outros 10. Ao entrar no campo, ele está entrando no campo com 11 jogadores. São 11 jogadores que estão entrando em campo. Né? Agora, aquele jogador, por melhor que ele seja, e por mais que ele entra no coletivo, naquele dia do jogo, ele tem a sua preparação. Ele precisa fortalecer os músculos, ele precisa fortalecer o seu condicionamento físico, ele tem uma dieta equilibrada para poder manter o seu condicionamento físico, ele mantém uma rotina de exercícios físicos, e na maioria das vezes, isso é algo que ele faz individualmente. Se tem o treino, que chamam, né, do coletivo, mas o fortalecimento ali das pernas, o fortalecimento dos músculos, a sua dieta, ele faz isso no individual. Ele faz a sua preparação individualmente, né? E só que, mesmo que ele faça o seu tempo individual de preparação, quando ele entra em campo, ele entra sozinho? Não, ele vai entrar com mais 10 jogadores. Porque é um jogo que se joga no coletivo. E queridos, o que eu quero trazer com este exemplo é que a nossa vida de oração é a mesma coisa. Nós precisamos sim da oração individual. Cada um precisa ter o seu tempo, assim como um jogador de futebol. Cada um precisa ter o seu tempo de oração, de busca, de se fortalecer na fé, de se fortalecer no Senhor, de buscar a presença de Deus, de ser cheio do Espírito Santo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o princípio e olhamos a maneira como Deus age, nós olhamos para a igreja de Cristo, como que Deus fala sobre a igreja, a comparação, qual é a comparação que nós encontramos no Novo Testamento sobre a igreja? Que ela é o corpo de Cristo. Então, quando nós nos referimos a isso, nós entramos para jogar no coletivo. E aí é a importância da oração coletiva. Agora, para você orar no coletivo, você precisa orar no individual. E para você orar no individual, você precisa da oração coletiva. Mas o que me chama a atenção, e nós vamos ler alguns textos que falam sobre isso, é que há algumas situações e algumas ativações sobrenaturais que só acontecem quando ela é gerada na oração coletiva. Há sobrenaturais que acontecem, que só é destravado, só é despertado. Há situações que só se resolvem, que o milagre acontece quando no coletivo ele é ativado. Quando a oração coletiva acontece. E eu quero ler com você e mostrar alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Vamos ler Atos, capítulo 1. Versículo 13 e versículo 14. Jesus havia acabado de subir aos céus. Os discípulos estavam olhando para os céus, veio o anjo e falou: Ei, galileus, o que vocês estão olhando? O mesmo Jesus que subiu voltará um dia, né, e reinará para sempre. E aí aqueles discípulos, eles voltam, porque qual era a ordem de Jesus para aqueles discípulos? Fiquem em Jerusalém, até que o Espírito Santo venha. Então o versículo 13 diz que quando eles chegaram, eles estavam no monte fugiu o nome, das Oliveiras, onde eles viram Jesus subir aos céus. Então eles estavam retornando, e quando eles chegaram, eles subiram ao aposento onde eles estavam hospedados. Então estava presente Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago.
O versículo 14 diz: e todos eles se reuniam sempre em oração. E aí o texto continua, que Maria, a mãe de Jesus, estava junto, e outras mulheres e os irmãos de Jesus também se reuniam em oração. Olha que interessante, então Jesus mandou, olha, fiquem em Jerusalém, até que o Espírito Santo venha. O que esses discípulos fizeram? Eles se reuniam todos os dias para orar e gerar a vinda do Espírito Santo. E após alguns dias deles se reunirem, deles estarem reunidos em oração, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, Atos capítulo 2, versículo 1, diz que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Ou seja, eles estavam todos reunidos num só lugar, fazendo o quê? Orando. Eles estavam orando, por quê? O versículo 14 do capítulo 1, a gente vê que era padrão, era costume deles se reunir para orar. Então, acredito eu que eles estavam gerando a vinda do Espírito Santo, porque foi a ordem de Jesus para eles. Então, naquele tempo de oração, que eles estavam gerando, eles estavam orando, de repente, não veio apenas uma manifestação simples do Espírito Santo, mas veio a primeira manifestação e algo sobrenatural que aconteceu. Porque eles viram, o texto fala que eles viram como línguas de fogo repousando sobre cada um daqueles que estavam naquele lugar. E eles eram em torno de 120 pessoas. 120 pessoas orando, clamando pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vem. E eles visualmente, eles conseguem ver o Espírito Santo vindo como línguas de fogo. O sobrenatural sendo ativado diante de uma oração coletiva. Diante daquilo que estava sendo gerado na oração coletiva. A oração coletiva atraiu a presença de Deus naquele lugar. Aí, Pedro e João, cheios do Espírito Santo. Se você continuar Atos capítulo 3, fala que num certo dia, no horário das 3 da tarde, no horário da oração, Pedro e João estavam indo do templo para orar, coletivamente. Eles estavam indo para ter um tempo, uma reunião de oração. E eles estão indo, e na hora que eles estão passando pela porta do templo, é colocado um aleijado de nascença. E aí eles estão passando, e aquele aleijado pede esmola, e Pedro fala, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E aquele aleijado, em um só salto, ele se levanta. E ele entra pulando com os discípulos para a reunião de oração. Ele entra celebrando. Eles estão, porque a oração coletiva gera o sobrenatural. Pedro e João estavam no coletivo, não era individual. A oração coletiva gerou o sobrenatural, o milagre na vida daquele aleijado. Mas aí Pedro e João é preso por causa deste milagre. E você conhece a história, senão depois você pode ler capítulo 3 e capítulo 4 de Atos. Mas aí quando Pedro sai, quando Pedro e João é solto, eles saem, eles são libertos. E o texto diz que eles vão e se reúnem com o restante da igreja. E eles começam a orar. Eles começam a orar e eles falam, Senhor, nos dê ousadia para continuar pregando o Evangelho. Senhor, nos dê ousadia, atenta às nossas, àquilo que aconteceu conosco. E eles oram, e eles estão ali coletivamente orando. E olha o que acontece, capítulo 4, versículo 31. Atos 4, 31. Diz o texto que depois de orarem, tremeu o lugar que eles estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Depois de orarem, de uma oração coletiva, de estarem buscando, clamando ao Senhor,
aquele lugar tremeu. E eles foram cheios do Espírito Santo. Agora eu quero ler com vocês uma das histórias, talvez, mais impressionantes que nós encontramos. Quero ler duas histórias, que talvez foram as mais impressionantes que nós encontramos, de um sobrenatural acontecendo, por causa da oração coletiva. A primeira está em Atos, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Se atente, são vários versículos, então preste atenção, é uma história, né? Preste atenção nos detalhes dessa história. Certa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, prendeu alguns cristãos que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Lembra lá dos apóstolos, Pedro, Tiago e João no barquinho? Então é esse Tiago aqui. Herodes mandou matar a espada, colocou lá na frente de todo mundo e decapitou a cabeça de Tiago na frente de todo o povo judeu. E Herodes, vendo que isso agradava os judeus, ele prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Então o próximo que iria ser executado era Pedro. Tiago já tinha sido, Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto. Então Pedro era o próximo, Pedro estava na linha de tiro, ele ia ser o próximo a ser executado. Tendo-o prendido, ele lançou na prisão, entregando para ser guardado por 4 escoltas de soldado. Por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Um discípulo que não tinha arma nenhuma. Havia 12 soldados para escoltá-lo. Então, mandou prendê-lo. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas olha o que interessante. Mas a igreja, coletivo, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento. Então, presta atenção, a igreja estava orando intensamente por Pedro, porque Pedro iria ser executado. E Pedro, ele era praticamente ali o pastor da igreja. Pedro era um dos caras mais ousados ali dos 12 discípulos. E ele ia ser executado e a igreja estava orando. E no dia antes, na noite anterior, antes dele ser levado a julgamento, na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Praticamente Pedro estava aqui na penitenciária, como fala, de alto nível, né? De grau elevado, de segurança máxima. Né? Pedro ali ele era considerado um bandido de alta peculiaridade ali, né? Na segurança não podia nada. Talvez, sendo até, se a gente fosse comparar aqui, estava comparando, Pedro estava tendo o mesmo tratamento que talvez um Fernandinho Beiramar hoje, né, receberia. Né? Lógico, né? Claro que está meio distorcido os negócios, né? Mas segurança máxima. Não podia ter contato com ninguém. 2 algemas, 2 soldados, sentinelas ali de vigia. Então, naquela segurança máxima. Versículo 7. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na célula. Na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Ele falou: Pedro, acorda, meu filho. Acorda, vamos depressa, levanta-se. E ele disse, então, quando o anjo tocou, as algemas caíram dos punhos de Pedro. Sobrenatural. Aquele anjo
chama Pedro, acorda Pedro, e as algemas caem. E o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, porque tudo lhe parecia como uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, e tudo o que o povo judeu, e de tudo que o povo judeu esperava. Mas o que estava acontecendo nesse momento em que Pedro estava sendo liberto por um anjo do Senhor? O que dizia o versículo 4? Que a igreja orava intensamente por ele. Versículo 12. Versículo 12. Percebendo isso, Pedro então se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. E olha o que o texto diz, aonde muita gente se havia reunido e eles estavam batendo papo. Coitado de Pedro, judiação, vai morrer amanhã. Pedro não vai nem ver quem vai ser o campeão da Libertadores. Coitado de Pedro, vai morrer. Não vai sobrar nada. Não, eles estavam reunidos o quê? Próximo. Eles estavam reunidos em oração. Oração coletiva. A oração coletiva da igreja desencadeou o sobrenatural que trouxe a libertação de Pedro, para que ele pudesse continuar pregando a palavra de Deus. A oração coletiva rompeu com o sobrenatural, trouxe a libertação. Pedro estava sentenciado à morte, mas a igreja estava orando. A igreja estava em oração. Queridos, ali na igreja primitiva, a igreja não marcava bobeira, não. Eles tinham os seus afazeres, eles tinham o seu dia a dia. Mas eles tinham prazer em se reunir para orar, para buscar a presença de Deus. Eles tinham prazer em compartilhar uns com os outros. Eles tinham prazer em estar juntos. E a Bíblia diz que no meio do povo, ali no meio da igreja, não havia um sequer necessitado. Porque havia cooperação, havia oração, havia comunhão. Agora um outro exemplo que eu quero deixar com você. Agora Atos capítulo 16. Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles estavam indo para uma cidade, e toda vez que eles passavam num determinado lugar, tinha uma mulher que estava ali possessa por um espírito de adivinhação. E toda vez que Paulo e Silas passavam por eles, ela falava, esses daí são filhos de Deus, eles estão pregando o evangelho, eles estão pregando a palavra. E Paulo foi aguentando uma vez, Paulo aguentou a segunda, Paulo aguentou a terceira, mas chegou numa hora que Paulo estourou. Paulo queria ficar quieto, mas chegou uma hora que Paulo falou, ei, sai espírito demoníaco e seja liberta em nome de Jesus. E na hora aquela mulher foi livre, foi liberta. Só que ela era uma escrava e isso não agradou o senhor daquela escrava, porque aquele senhor, ele ganhava dinheiro por causa das adivinhações daquela mulher. E quando aquela mulher foi liberta, ele perdeu a sua fonte de renda. Então ele ficou muito bravo com Paulo e Silas, e ele juntou o povo, e eles pegaram Paulo e Silas e arrastaram para o meio da praça. E eles chegaram aos oficiais e disseram, olha,
Paulo e Silas, eles estão aqui tumultuando a nossa cidade, eles estão falando de práticas que não é comum à nossa prática e tal. E aquelas autoridades, então, eles mandam açoitá-los. Bateram em Paulo e Silas no meio da praça, eles ficarem machucados, e depois eles foram presos. Então, olha o versículo 22 do capítulo 16. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu instrução para vigiá-lo com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Agora olha o que acontece, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, coletivo. Lembra-se do poder da concordância? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, ali ele estará. Paulo e Silas, 2, eles se encaixam no poder da concordância. Eles se encaixam no princípio da concordância, onde 2 estiverem reunidos no nome de Jesus. Então, Paulo e Silas ali, eles juntos. Então, eles começam, eles estavam, era meia-noite, e eles estavam orando e adorando a Deus. Cantando os hinos da harpa. Cantando lá, castelo forte é o nosso Deus. Né? Eles estavam lá, ó, com cego andei e perdido vaguei. Talvez você esteja pensando, procure a harpa cristã, vai ter essas músicas lá. Mas Paulo e Silas estavam lá cantando, adorando a Deus. Talvez eles estavam lá no meio, né? Louvando, ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Né? E eles estavam lá adorando. E eles estavam orando e clamando ao Senhor. Agora, quando nós olhamos para o texto, que eles estavam cantando hinos a Deus, tudo leva a crer que eles não estavam orando, Senhor, nos tira daqui. Né? Quando a gente olha para a vida de Paulo, para o seu contexto de oração, e o que ele ensina sobre oração, Paulo com certeza não estava aqui. Senhor, por favor, eu tenho que pagar minhas contas amanhã, me tira desse lugar. Senhor, olha o que vai acontecer comigo, eu estou preso. Não. Paulo provavelmente ele estava, Senhor, nós estamos aqui neste lugar. Não é por culpa nossa, é porque nós estamos pregando a Tua palavra. E nós estamos Te adorando, nós estamos Te exaltando, nós Te damos graças, Senhor. Te damos graças por estarmos aqui. Nós Te adoramos porque Tu és soberano. Tu és grandioso, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu acredito, pelo ensinamento de Paulo, nós vemos as suas cartas, o que ele fala sobre oração, o que ele fala sobre uma vida de oração, me leva a crer que neste momento Paulo estava adorando a Deus. Paulo estava em espírito e em verdade, Te adoramos. Te adoramos. Paulo estava lá, Senhor, é o meu maior prazer estar Te adorando. É o meu maior prazer estar na Tua presença. É o meu maior prazer estar aqui junto com Silas, em concordância, em oração, em adoração, Te buscando, Senhor. Te buscando. Sabe por quê, queridos? O que leva a crer que Paulo estava simplesmente adorando a Deus, e não pedindo para sair, mas adorando ao Senhor. Porque olha o que acontece diante da oração coletiva de Paulo e Silas. De repente, houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos, aqueles que estavam ali, se soltaram. Aqui uma experiência um pouco diferente de Pedro.
Pedro recebeu sozinho ali o toque do anjo para tirá-lo daquele lugar. E o anjo tirou Pedro daquele lugar. Agora Paulo, todo mundo ali, aconteceu e as correntes se soltaram. O carcereiro acordou e vendo as portas abertas da prisão, ele desembainhou a sua espada para se matar. E quando ele ia fazer isso, porque eles pensavam que os presos tivessem fugido, Paulo gritou: ei, não faça isso, nós estamos aqui. E naquela noite, aquele carcereiro, ele entrega a vida para Jesus. E ele fala: Paulo e Silas, eu sei que o Deus que você carrega é o Deus dos céus. Como eu faço para ter esse Deus? E ele tira Paulo e Silas da prisão. E ele leva para a casa dele, meia-noite, 1h da manhã. Ele leva para a casa dele. Ele limpa as feridas que havia, que pelo açoite que eles tinham levado. E naquela noite, toda a família daquele guarda é salva e são batizados. Porque a oração coletiva desencadeou o sobrenatural. A oração coletiva desencadeou o sobrenatural, ativou o sobrenatural. Sabe, queridos, o que eu quero trazer para vocês nessa noite? É que há poder de Deus para ser liberado sobre esta casa, para ser liberado sobre a minha e a sua vida, mas que só serão liberados se for gerado na oração coletiva. A oração individual é importante, o jejum é importante, tudo que nós temos falado nesses dias é extremamente importante. Mas há uma porção do sobrenatural para mim e para a sua vida. Há uma porção do sobrenatural para as nossas células. Há uma porção do sobrenatural para esta casa, que precisa e que só vai ser liberada se for gerada no meio da oração coletiva. Mas pastor, eu não sou um intercessor. Queridos, a oração coletiva não tem a ver com o ministério de intercessão. A oração coletiva tem a ver com a unidade da igreja, orando pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós estamos focados apenas nos nossos problemas. E nós queremos orar para que Deus traga uma solução só para os nossos problemas. Deixa eu te dizer uma coisa com muito amor. Você acha que o seu problema está difícil? Tem gente que está muito pior que você. E tem gente muito pior que você e que talvez não está tão mal como você está. Desculpe a franqueza, queridos, mas é a real. É a real. Essa semana recebi uma mensagem para ajudarmos uma pessoa, crianças, que estavam morando num lugar terrível, que tinham a ponta dos seus dedos comidas por ratos, por causa do lugar onde eles moravam. Uma situação terrível. E às vezes a gente lá com a casa toda certinha, toda arrumadinha, a gente reclamando: ai Deus, o Senhor não me ouve. Está na hora da gente parar de olhar para nós mesmos e começarmos a olhar para aquilo que Deus quer que nós olhemos. E isso tem a ver com a oração coletiva. Isso tem a ver com estarmos juntos. A oração coletiva não é nós nos reunirmos aqui para cada um fazer a sua oração daquilo que precisa. Não, isso faz parte, oramos também. Mas a oração coletiva tem a ver com a unidade da igreja. Em orar pelo mesmo propósito. Com um só coração. Uma só fé. Uma só visão. Porque quando a igreja ora dessa maneira, o sobrenatural é ativado. O sobrenatural é ativado. Queridos, eu ouso dizer que há situações na sua vida, na sua casa ou na sua família que só irão mudar quando for gerado o sobrenatural na oração coletiva.
Há situações que talvez você tenha orado há anos, mas que só vai ser destravado pelo meio da oração coletiva. Quando orarmos em uma só concordância, em uma só visão e um só propósito. Porque Jesus disse, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu ali estarei. Mas a Bíblia também declara, como é bom os irmãos viverem em unidade, como é bom os irmãos estarem juntos, porque na unidade o Senhor ordena a bênção. Queridos, unidade não é apenas nós estarmos neste lugar juntos. Quando a Bíblia fala de unidade, está falando de unidade de coração, unidade de visão, unidade de propósito. Não unidade apenas de corpo presente. Essa unidade é boa, é a comunhão, faz parte, precisamos também. Mas o que nós precisamos entender é que se Satanás mexeu com alguém que está nessa ponta, mexeu também com quem está nessa ponta. E quem está aqui precisa orar e interceder por quem está lá. E quem está lá atrás precisa orar e interceder por quem está aqui na frente. E entender que nós não vivemos uma vida individualista, nós somos uma família, nós somos o corpo de Cristo, aonde você está na luta, eu também estou junto com você, orando e pedindo a graça de Deus, pedindo o sobrenatural de Deus, porque da mesma maneira que o sobrenatural vier para mim, ele vai vir para você, porque nós somos o mesmo corpo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Precisamos sair desse individualismo que as mídias sociais nos levam. Precisamos sair desse individualismo que a tecnologia tem nos levado. E precisamos entender que o que Deus tem para nós é no coletivo. O que Deus tem para nós está no coletivo. Está no tete a tete, em você poder orar com o seu irmão que está aí do seu lado, e você liberar uma palavra de Deus sobre a vida dele e dizer, ei, eu estou com você, nós vamos sair dessa, mas a situação financeira está tão difícil, não esquenta a cabeça, nós estamos juntos, vamos orando, e Deus vai trazer o sobrenatural, Deus vai trazer a provisão, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai restaurar. É no coletivo, queridos. Eu preciso de você, a pessoa que está do seu lado precisa de você. Oração coletiva. Quando nós falamos de você vir, te convidar para você vir para uma reunião de oração na quarta-feira, não é porque é mais uma atividade da igreja, não é porque é uma reunião onde se encontra no meio da semana para orar, não. É porque se você entender o poder que há na oração coletiva, nós vamos ver o sobrenatural acontecer. Nós vamos orar pelas pessoas que vão chegar aqui e elas vão ser curadas instantaneamente. Porque o sobrenatural é ativado na oração coletiva. Porque há poder na oração dentro do casamento quando o marido e a esposa oram juntos. Porque onde 2 estiverem reunidos no nome de Jesus, Ele ali está. Onde 2 concordarem sobre a mesma coisa e tiver de acordo com a vontade do Pai, o Pai o faz. E qual é a maior dificuldade dos casamentos? O marido sentar com a esposa para orar. A esposa sentar com o marido para orar. Queridos, se nós entendermos o princípio da concordância e o princípio da coletividade, não é nós que temos que ficar com medo daquilo que vamos fazer. É Satanás que tem que ficar com medo da gente. Por causa do poder de Deus que há em nós. Por causa do poder de Deus que é liberado. Essa semana eu e a pastora Letícia estivemos visitando um casal. Eu ia pedir para eles testemunhar, mas eles não vieram hoje. Quem sabe, quando eles vierem, eu peço para eles testemunharem também. Mas nós estávamos com eles na semana passada, na célula, e a filhinha deles caiu do sofá, aparentemente nada tão grave, nada tão sério.
E eles foram embora, ali a menina chorou e tal. Mas, né, não aparentava nada. Tinha feito só um galinho na cabeça, já estava passando, já estava tudo ok. No dia seguinte, a menina começou a chorar, não estava bem, ela ia engatinhar, chorava de dor. Os pais pegaram, foram na UPA, fizeram um raio-x. Havia fraturado a clavícula. A clavícula havia quebrado. Tinha que colocar uma tipóia, e criança não para, né, com tipóia. E aí na segunda-feira, eu e a pastora Letícia, nós fomos visitar este casal, essa família. E eles estavam contando, né, que toda vez que ela ia pôr as mãozinhas para poder engatinhar, ela caía e chorava de dor, por causa da clavícula que havia machucado. E ali naquela tarde nós oramos, nós declaramos. A criança estava dormindo, a gente orou, a gente declarou. E nós oramos com fé naquela hora. E no meu coração, eu tinha a certeza que Deus estava curando ela naquele momento. E aí quando nós estávamos saindo, ela acordou, estava tudo bem, não parecia que não tinha nada, estava tudo ok. E aí ontem, conversando com eles, eles disseram que no dia seguinte, de repente, eles não acharam a menina e foram ver, ela estava engatinhando normal, com um braço normal, sem chorar, sem reclamar. E aí eu digo, queridos, por mais que uma criança tenha uma recuperação rápida, com certeza a clavícula não iria colar de um dia para o outro. Sem nada, sem tipóia, sem nada. Apenas a cola do Espírito Santo que colocou no lugar e trouxe cura para aquela criança de 1 ano de idade. Porque a oração coletiva gera o sobrenatural. A oração coletiva ativa o sobrenatural. Quando nós te convidamos para vir para uma reunião de oração, não tem a ver em você vir aqui, sentar e falar, mas eu não gosto de orar. Você não gosta de orar, então você não gosta de ser crente também. Porque a oração é fundamental na vida do crente, na vida do cristão. Não tem como. Podemos não ter tanta facilidade, mas não é porque não temos facilidade que não vamos orar, muito pelo contrário. Se não temos facilidade, precisamos orar e falar, Senhor, desperta em mim esse desejo de orar, desperta em mim esse desejo de buscar a Tua presença, desperta em mim, Senhor, estar junto com os meus irmãos, para que o Teu poder seja liberado. E queridos, talvez nós vamos ministrar isso mais para frente. Mas eu tenho falado aqui. Viver o cristianismo não tem a ver com aquilo que eu recebo, tem a ver com aquilo que eu entrego. Para receber aquilo que a bênção de Deus não tem a ver o quanto eu vou vir aqui e pedir e falar, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, é isso, Senhor, é aquilo. Mas tem a ver em quantas vezes o nosso coração vai estar aberto, Senhor, eis-me aqui, o que eu preciso fazer? Preciso ir lá fazer uma ação de amar e servir. Bora, vamos lá. Preciso ir lá orar. Bora, vamos lá. Precisa ir lá fazer o projeto, o Deus de consolo, conseguir alguém. Bora, vamos lá. Vamos fazer, Deus, o que é? Estamos juntos, Deus. O que o Senhor está pedindo? Porque aí, queridos, quando nós fazemos aquilo que é importante para Deus, Deus se importa com aquilo que é importante para nós. E Ele tem o prazer em nos abençoar. Não viva uma vida voltada para si. Viva uma vida voltada para o Senhor. Pense no coletivo. Pense que o irmão que está do teu lado, ele faz parte do mesmo corpo que você. E ele precisa da tua ajuda, tanto quanto você precisa da ajuda dele. Ele precisa, talvez, da sua experiência. Talvez ele precisa da sua oração. Talvez ele precise daquele texto bíblico que Deus colocou no teu coração na hora do louvor e você não sabe para quem é.
E Deus está falando, olha, entrega para tal pessoa. Ela precisa ser fortalecida hoje. Talvez ela precise de um abraço. Talvez ela precise de você simplesmente estar ali, parar para ouvir o que está no coração dela. Porque Deus se move no coletivo. O individual é importante, sim. Precisamos para fortalecer a nossa fé. Mas ativar o sobrenatural, ele acontece no coletivo. E eu quero terminar dizendo, assim como o time de futebol, que precisa que cada um dos seus jogadores treine, faça a sua dieta, faça o seu fortalecimento físico, fortaleça os seus músculos, fortaleça, né, ali a sua condição física. Mas na hora que entra em campo, ele precisa entrar em campo para jogar coletivamente. Ele não entra para jogar sozinho. Ele entra no coletivo. Assim é a igreja, queridos. Da mesma maneira que nós precisamos fortalecer a nossa fé de forma individual, buscar a presença de Deus, nós precisamos ser um só corpo e se fortalecer de forma coletiva. Porque estamos vendo toda essa mudança na nação brasileira? Porque a igreja de Cristo coletivamente tem orado e tem jejuado por essa nação. E eu acredito nos princípios da palavra de Deus. Eu acredito no poder da concordância. Eu acredito no poder da unidade. Eu acredito no poder que há em Jesus Cristo. Eu acredito no poder que há na oração coletiva. E eu também acredito e tenho a certeza no meu coração e uma convicção, ainda mais nesses dias que Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre isso. Eu tenho tido uma convicção que há coisas para esta casa. Há barreiras que serão rompidas se houver oração coletiva.